Geografia do sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, na última aula nós vimos sobre GPS, sobre coordenadas geográficas, e eu pedi que vocês fizessem alguns exercícios. Nessa aula eu vou fazer a correção, tá bom? Inicialmente nós vamos começar observando este mapa do Brasil. Vamos observar aqui que a linha do Equador, ela está passando no norte do nosso território. Ela passa sobre 4 estados: estado do Amazonas, estado do Pará, estado do Amapá e estado de Roraima. Observem que a capital, gente, do estado no extremo oeste do nosso território é a capital Rio Branco, no Acre. Em relação ao Trópico de Capricórnio, o Trópico de Capricórnio passa nos estados de Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo e estado do Paraná. Vamos à correção. Página 41. Observe novamente o mapa do Brasil da página 38. É aquele mapa que a gente acabou de observar, tá bom? Quais são os 2 estados brasileiros que possuem maior parte de seus territórios no hemisfério norte? Quais são, gente? Acabamos de ver. Os estados do Amapá e o estado de Roraima. Qual é a capital estadual que se localiza no extremo oeste do país? Rio Branco, a capital do estado do Acre. Também acabamos de ver essa informação. Quais são os estados brasileiros por onde passa o Trópico de Capricórnio? Também acabamos de observar isso no mapa. Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Observe o mapa mundi e responda. Qual é o país onde se localiza o ponto situado a 20 graus de latitude sul e 120 graus de longitude leste? Vamos observar essa informação, tá, pessoal? 20 graus de latitude sul. É um país que vai estar no hemisfério sul. 120 graus de longitude leste. Ou seja, está à direita do meridiano de Greenwich. Este país é a Austrália. Onde fica o local com latitude 10 graus sul e longitude 60 graus a oeste? De novo, vamos observar as informações em relação ao principal paralelo, que é a linha do Equador, e em relação ao principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Fica no centro-oeste do Brasil, no estado do Mato Grosso. Página 43. Qual a função dos primeiros satélites lançados de uma base americana ao espaço? Os satélites enviariam sinais para que navios dos Estados Unidos pudessem calcular sua localização com precisão. Qual a importância de mapear via satélite a área da Cantareira em São Paulo? O mapeamento registra com precisão áreas onde ocorrem erosão, urbanização e destruição da mata natural, permitindo que se tomem medidas para preservar a natureza local e a pureza da água. Lembra que eu falei para vocês, gente, do satélite Amazônia 1? E esse satélite tinha como principal objetivo captar dados em relação aos recursos naturais do Brasil. A floresta amazônica, pessoal, ela é constantemente mapeada em função da sua importância para o mundo e em função da sua preservação, para conseguir conter o desmatamento desenfreado. Também esse tipo de dados, gente, eles são coletados para tentar visualizar a expansão da urbanização em determinadas regiões. Além do GPS, outros instrumentos utilizados constantemente em nosso dia a dia foram inventados a partir de exigências militares. Cite ao menos 2 instrumentos que foram inventados para atender a necessidades militares e mais tarde se popularizaram. Micro-ondas, controle de tráfego aéreo, computador, dentre outros. São vários, gente, são instrumentos que a gente nem imagina, tá? Assim como os Estados Unidos, outros países também desenvolveram sistemas de localização. Pesquisa em jornais, revistas e sites informações sobre os sistemas de posicionamento global alternativos ao GPS
e apresente ao menos duas características de cada um deles. Compass foi um sistema de satélite desenvolvido pela China. Ele ainda, gente, está em processo de construção. Ele é um sistema de satélite que vai possuir 35, sendo que 30 vão ficar em órbita e 5 serão geoestacionários. O sistema ele é uma alternativa em relação aos demais sistemas de satélite do mundo. Apesar dele ainda não estar concluído, já existem 10 satélites desse sistema que estão em órbita, tá? Um outro sistema também é o Galileu, é um sistema criado pela União Europeia, e esse sistema ele possui maior precisão e maior segurança. Esse sistema da União Europeia, gente, ele foi desenvolvido para, vamos dizer, concorrer com os outros sistemas de satélites, né? Ele possui 30 satélites em órbita, e esse sistema Galileu é um sistema mais simples de ser usado pela população. Página 44. Você já leu ou viu alguma reportagem sobre a fabricação de automóveis e caminhões autônomos no Brasil ou no mundo? Em caso afirmativo, conte ao professor e aos colegas o que você já sabe a respeito. Pesquise o assunto em jornais, revistas, sites da internet, etc. Procure escrever sobre os aspectos positivos e os negativos dessa tecnologia. Bom, gente, essa é uma tecnologia ainda em experiência, né? Existe perigo de colisões, atropelamentos. Então, esses automóveis, para que eles se tornem operacionais, é preciso que os sensores estejam aperfeiçoados. É preciso que os mapas digitais, eles tenham uma alimentação de dados mais rápida também. Esses mapas digitais, gente, às vezes eles são muito defasados, e isso acaba prejudicando a evolução desse tipo de experimento. Além, é claro, da melhoria na rapidez de resposta do computador do carro. Outro fator também tem que ser levado em consideração, como o comportamento dos motoristas dos outros veículos, além do comportamento dos pedestres. Todos esses fatores devem levar em consideração porque um carro automático, pessoal, não vai ter ninguém ali dentro deste carro controlando o volante, controlando a ignição, controlando os motores, né? A pessoa vai estar operacionalizando este carro de longe. Então, assim, é um sistema que precisa realmente estar funcionando bem redondo para evitar que aconteçam mais acidentes e acidentes graves, inclusive. Qual é a sua opinião sobre os veículos autônomos? São mais perigosos ou mais seguros em relação aos veículos tradicionais? Por quê? Você acha que no Brasil eles vão se popularizar logo ou isso ainda vai demorar? Converse com os colegas. Bom, gente, a minha opinião é que, dada a fase de experimento, né, eles ainda são muito perigosos. Quando eles se tornarem mais comuns, quando esses veículos estiverem há mais tempo no mercado, que os defeitos vão poder ser corrigidos, aí eles podem se tornar mais seguros. Mas enquanto eles não são testados, enquanto não são corrigidos todas as falhas, eles são extremamente perigosos. No Brasil, pessoal, eu não acredito que esse tipo de veículo vá se popularizar rápido, porque esse tipo de veículo é uma tecnologia cara. E o Brasil ele não fabrica esse tipo de tecnologia, ele importa essa tecnologia de outros países. Então, quando esse tipo de veículo chegar aqui no Brasil, vai chegar caro ainda, né? E pode ser que depois de alguns anos, com o aumento na produção desse tipo de veículo, ele venha a baratear, ele venha a se tornar mais popular no nosso território. Página 46. Leia o texto e faça as atividades propostas. O texto, gente, ele está falando sobre GPS, sobre mapeamento e sobre localização. E sobre as mudanças nas cidades, que a atualização da base de dados do GPS não consegue acompanhar todas essas mudanças nas cidades, né? Porque as mudanças acontecem muito rápido e às vezes essas mudanças elas não são nem informadas nessa base de dados.
Alguns dizem que, ao utilizar o GPS, as pessoas, especialmente os motoristas, ficam mais acomodadas e não sabem ir sozinhas a vários lugares ou se localizar corretamente na cidade. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Bom, eu não concordo com essa afirmação, porque o GPS ele é um facilitador na vida da gente, né? Então, quando a gente quer ir em algum lugar e que a gente não sabe por onde ir ou como chegar, o GPS ele vai nos mostrar essa direção, ele vai nos mostrar esse caminho. Então, quando a gente for nesse local pela primeira vez, a gente já vai começar a memorizar o caminho. Querendo ou não, vai ser uma memorização quase que automática, principalmente se for um caminho que a gente repetir todo dia, se for um caminho mais repetitivo. Porque nos mapas digitais utilizados nos GPS há muitos erros. Lembra que eu falei para vocês que ocorrem frequentes transformações no espaço geográfico e que o sistema do GPS às vezes não é alimentado com essas transformações ou demora a ser alimentado? Então, ocorrem transformações nas paisagens frequentemente. Há alterações no sentido das vias, se a rua é ou não contramão para os carros, mudanças nas rodovias ou nas ruas, obras, desvios, mudanças de nome, e novas ruas são até mesmo construídas pelos habitantes do lugar. Além disso, ocorrem eventuais equívocos na coleta de dados e erros na digitação dessas informações no mapa digital. Então, são muitos fatores que vão influenciar nesses mapas digitais, são muitos fatores que vão contribuir para que haja vários erros. E assim, essa base, gente, ela vai ser alimentada com dados coletados por pessoas, né? E as pessoas, elas são passíveis de erro. Então, assim, pode sim haver erro nesses mapas digitais. O que você entende pela expressão as cidades estão vivas? Gente, lembra que eu falei para vocês que o espaço geográfico ele está em constante transformação? O ser humano está em constante interação com este espaço geográfico, inclusive transformando esse espaço, alterando este espaço e construindo neste espaço geográfico. Então, a expressão cidades vivas quer dizer que as paisagens elas estão em constante transformação. As paisagens elas não são estáticas, gente. Essas transformações elas podem acontecer pelo ser humano, que é um tipo de transformação mais rápida, ou podem ser transformações naturais. As transformações naturais elas demoram mais tempo para acontecer. Leia com atenção o texto ao lado e responda as questões. Este texto ele está falando sobre o sistema de posicionamento global da Rússia, o GLONASS. Segundo o texto, por que é importante que o GLONASS seja utilizado com maior frequência pelas pessoas que moram na Rússia? A utilização do GLONASS possibilitará o fornecimento da localização, da hora e da velocidade dos objetos em possíveis colisões, o que facilitará o trabalho de investigação policial. Ou seja, o sistema GLONASS ele vai fornecer informações para os sistemas de policiamento. Por que várias marcas de carros ameaçaram sair do mercado russo? A partir de 2017, gente, era obrigatório que os veículos que fossem circular em território russo, que eles já saíssem de fábrica com esse sistema GLONASS. Então, as indústrias automobilísticas elas teriam que fazer as adaptações em seus veículos, e esse seria um processo extremamente caro. Por isso que essas marcas elas ameaçaram sair do mercado, em razão da obrigatoriedade de os novos carros saírem das fábricas, já portando um novo dispositivo de posicionamento global, o que acarretaria um enorme custo para as fábricas. Você acha que o Brasil deveria adotar um sistema semelhante a esse? Por quê? Bom, pessoal, a gente tem que pensar na conveniência ou não do Brasil adotar esse tipo de sistema, ou algum semelhante. Por quê? Como eu disse para vocês, esse é um tipo de tecnologia que é cara, e o Brasil importa esse tipo de tecnologia.
Então, assim, existem setores no Brasil, né, setores sociais, que demandam mais investimentos, que precisam de políticas públicas voltadas para esses setores, assim como a saúde, a educação, o setor de infraestrutura, dentre outros. Então, assim, a gente tem que pensar na necessidade ou não do Brasil adotar esse tipo de sistema, se o momento é propício ou não, e se é conveniente neste momento ou não, em virtude da necessidade que outros setores demandam de investimentos, inclusive até para melhorar o desenvolvimento do país, a condição socioeconômica da sua população. Página 47. O que há em comum entre o texto e as imagens? O texto ele está tratando sobre a linha do Equador, sobre o marco do Equador. O texto e as imagens tratam da demarcação da linha do Equador. Qual é a sua opinião sobre a atitude da guia turística de omitir a verdade sobre a posição correta da linha do Equador? Então, pessoal, a guia turística ela não enganou os turistas, né? Ela só estava fazendo o trabalho dela. Essa informação, gente, que a linha do Equador não passa exatamente nesse marco, ela está disponível na internet para quem quiser pesquisar. Então, os turistas foram lá para fazer um passeio e a informação não ia inviabilizar a visitação destes turistas, né? No Brasil, também há uma capital cortada pela linha do Equador, Macapá. Mas o turismo em Macapá é bastante inferior aos do monumento equatoriano. Vocês acham que Macapá também deveria investir no turismo? Justifique. Bom, sim, o turismo ele é sempre benéfico, pessoal, para a região. Porque a partir do dado de que a cidade é cortada pela linha do Equador, o turismo ele vai aumentar. E quando o turismo aumenta, vai aumentar a rotatividade econômica na região. O desenvolvimento econômico vai melhorar, consequentemente, os indicadores sociais dessa região também. O turismo ele vai propiciar a geração de novos postos de trabalho. Então, assim, de certa forma, vai melhorar a condição de vida da população local também. Finalizamos a nossa correção. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.